Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar o like, vai compartilhar com os amigos, vai hypar o vídeo e também vai deixar o seu comentário, o seu feedback, a sua sugestão de próxima análise retrô também. Mas a de hoje é sobre o Parma, campeão da Copa da UEFA e da Copa Itália na temporada 98-99, fechando uma década mágica do clube, onde já tinha tido os mesmos feitos, conquistando a competição nacional em 91-92 e a continental em 94-95. Mas é essa versão e essa escalação que vamos analisar que marcou época e está na memória de quem viu jogar, principalmente pelas peças espetaculares que tinha no time. Então vamos ao time base, a escalação base do técnico Alberto Malesani. Gianluigi Buffon no gol, ele mesmo. Lilian Thuram na lateral direita. Fábio Cannavaro e Sensini na zaga. Vanoli na lateral esquerda. Dino Baggio e Bogossian, os dois volantes. Fuser e Veron, os dois meias. Chiesa e Hernan Crespo, os dois atacantes. É uma escalação realmente impressionante, é um timaço que jogava no 4-4-2, por vezes lido como um 4-2-2-2, às vezes também um 4-4-1-1 ou mesmo um 4-2-3-1, e ainda tinha boas variações para o 3-1-4-2, que a gente vai explicar agora, mas o sistema base é realmente o 4-4-2, beleza? A linha de defesa ela era muito consistente, muito sólida, com dois zagueiros extraordinários. O argentino Sensini, que jogava pela esquerda, era um dos melhores do mundo na posição nos anos 90. E o Cannavaro a gente não precisa nem apresentar, né? É um dos grandes nomes, inclusive, da Copa de 2006. Foi escolhido o melhor jogador do mundo no mesmo ano. Zagueiro baixo, mas com muito boa impulsão e tempo de bola. Era um sensacional zagueiro. Nas laterais, dois jogadores que dosavam as subidas, mas que eram muito importantes ofensivamente. O Lilian Thuram, posteriormente, se tornou um zagueiro, inclusive, dada a sua qualidade para defender e a boa estatura. Ele era um pouco menos presente no ataque do que o seu companheiro, o Vanoli. Mas ambos costumavam fazer esses avanços alternados, né? O Vanoli ele tinha um pouco mais de aptidão ofensiva para poder atacar, então o Thuram ele já fazia esse papel de base. Porém, no futebol dos anos 90, para quem gosta de comparar, os laterais ofensivos eles não se fixavam no campo de ataque, enquanto os defensivos ficavam na primeira linha, né, como hoje. Só que muitas vezes, quando o lateral ficava, ele continuava protegendo a lateral, continuava protegendo o lado do campo. Ele não fazia esse movimento para, de fato, se tornar um terceiro zagueiro. Isso aqui só em esquema que jogava realmente com 3 zagueiros, beleza? E esse lateral ofensivo, como é que ele passava? Vindo de trás, sempre com ultrapassagem, o famoso overlap. Aqui no Brasil, sempre um volante ficava responsável quando o lateral fazia essa ultrapassagem. Na Itália, e principalmente no futebol dos anos 90, isso não acontecia tanto. O que acontecia era o zagueiro do lado da jogada abrir para poder fazer essa cobertura e o volante recuar para poder fazer essa ocupação de espaço deixado pelo zagueiro que abriu para cobrir o lateral. Então o lateral passou, zagueiro cobre lateral, volante corre para trás cobrindo o zagueiro, beleza? Esse era o mecanismo defensivo, não só do Parma, mas a maioria dos times dos anos 90 na Europa, sobretudo na Itália, beleza? E essa dupla de volantes ela era formada pelo francês Bogossian, que era um primeiro homem de meio, né? Era um redista, e o Dino Baggio. Na verdade, o Dino Baggio que era mais redista do que o Bogossian. O Bogossian ele era mais um volante mais marcador, mais defensivo. E o Dino Baggio, que até caiu aqui a pecinha, ele que tinha mais essa veia ofensiva de poder encostar no ataque. Então, enquanto um ficava mais como o primeiro homem, o outro tinha mais permissão para poder subir e armar o time desde trás, beleza? Jogava de cabeça erguida, aproximava do ataque com passes, também marcava muito bem, né? Ajudando na consistência defensiva dessa equipe. Os dois meias também tinham características defensivas, mas eram versáteis e diferentes um do outro.
O Fuser pela direita ele abria um pouco mais o posicionamento como um falso winger, e o Veron pela esquerda ele tinha essa tendência, né, de centralizar. Ele era um carrilheiro, como se diz na Argentina, que nada mais é do que o box-to-box, o meio-campista que tem mais poder de infiltração e recomposição de área a área. Ele poderia funcionar como um terceiro homem de meio campo e abrir mais corredor para as subidas do Vanoli. É aqui que a gente vê essa variação por 3-1-4-2, mas sempre aqui com esse espaço mais desocupado. Quando era para o outro lado, acontecia a mesma coisa. Só que aí o Vanoli é quem ficava na defesa, o Thuram quem fazia as ultrapassagens e o Fuser é quem ficava um pouco mais centralizado. Mas o mais usual era a gente ver realmente o lateral esquerdo subindo mais, o Thuram ficando um pouco mais na defesa, né? O Dino Baggio se aproximando do ataque e o Fuser ficando um pouco mais aberto. Beleza? Na ligação do meio do ataque, o trequartista Enrico Chiesa, ele era aquele autêntico camisa 10 italiano, que era o que conhecemos aqui como segundo atacante, com muito dinamismo, com muita velocidade, qualidade para cair pelos lados. Então ele pegava a bola aqui, ó, sempre por trás do Crespo, e fazia que esse movimento de para-brisa podia cair por qualquer um dos dois lados. Era um cara realmente muito técnico, muito qualificado. Era um dos artilheiros do time, só não era o artilheiro porque o grande centroavante dessa equipe era o Hernan Crespo, muito bem complementado pelo Enrico Chiesa. Um artilheiro rápido, frio, letal. Ele que ainda jogou por Lazio, Milan, Internazionale, Genoa, tudo isso só na Itália, tá? E além de também ter atuado com a camisa do Chelsea. Ele foi um dos artilheiros da seleção argentina na Copa de 2006 e reserva do Batistuta na Copa de 2002. Pode parecer pouco, mas o Crespo foi o artilheiro do time do Parma naquela temporada com 16 gols. Perto dos números de hoje, né, que os grandes atacantes, os grandes goleadores conseguem fazer, é um número baixo. Mas para o contexto da época, e principalmente no futebol italiano, que tinha um refino defensivo, uma solidez, uma consistência, uma qualidade dos defensores muito alta, 16 gols era um número bem difícil de conseguir, beleza? Aquele Parma era considerado um time bem consistente, bem eficiente para competições de tiro curto, né, como as duas Copas que conquistou, e ainda assim conseguiu o 4º lugar no campeonato italiano daquele ano. Na Copa Itália, eliminou Genoa e Bari, ambos por 2-0, Udinese e Internazionale vencendo ambas por 2-1. Na final, enfrentou a Fiorentina, do Gabriel Batistuta, duelo dos camisas 9 argentinos. No jogo de ida, empate em 1-1, né, com o Crespo indo às redes, e na volta em Florença, novo empate por 2-2. Mais uma vez, o Crespo fez o gol dele, mas que no critério ali do gol fora de casa, apesar de terem sido 2 empates, e sim, naquela época, existia a final em 2 jogos e existia o critério do gol qualificado, o Parma ficou com o título porque fez 2 gols na casa da Fiorentina. Na Copa da UEFA, onde cada fase tinha seu próprio mata-mata em 2 jogos, assim como nas Copas Nacionais, né, que a gente conhece por aí, o time foi derrotado por 1-0 fora de casa e ganhou por 3-1, né, no seu estádio diante do Fenerbahçe da Turquia na primeira fase. Na segunda fase, os oponentes foram os poloneses do Wisła Kraków. Empate na Polônia por 1-1 e vitória em casa por 2-1. Nas oitavas, empate por 1-1 e vitória na Itália por 3-1 sobre o Rangers da Escócia. Nas quartas, derrota por 2-1 na França, diante do Bordeaux, e goleada por 6-0 na volta, colocando o time nas semifinais, onde finalmente o clube conseguiu vencer os 2 duelos do confronto. 3-1 na Espanha e 2-1 em Parma, diante do Atlético de Madrid. E na grande decisão em Moscou, na Rússia, contra o Olympique de Marseille da França, 3-0, gols de Crespo, Vanoli e Chiesa, para colocar o Parma na história como um dos times mais incríveis da Europa nos anos 90. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!